Fala galera, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ensinar você os 2 passos fundamentais para você eliminar a sua ansiedade. Então se liga aí que eu tenho certeza que vai vir informações importantíssimas para vocês, tá bom? Meu nome é Rodrigo Kim, para quem não me conhece, e eu ajudo pessoas a encontrarem a raiz dos seus sinais e sintomas e doenças e realizar um tratamento em até 2 sessões. E hoje com um tema muito legal, muito bacana, que é a ansiedade, né? Eu acho que a ansiedade sempre é gostoso falar, porque a gente consegue ajudar muita gente, né? Com a ansiedade. Quanto mais informações as pessoas tiverem sobre suas ansiedades, mais fácil é a mudança dos sintomas, tá? E hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante. Talvez seja a mais importante a respeito de ansiedade. Que se você conseguir colocar em prática esses 2 passos que eu vou falar aqui hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir eliminar completamente a ansiedade da sua vida. Mas você tem que colocar em prática esses 2 passos, tá? Se você não colocar em prática esses 2 passos, aí fica um pouquinho mais difícil. Então, se você conhece alguém que tem ansiedade, se você conhece alguém que passa por crises de pânico, de ansiedade, encaminhe essa live para essa pessoa, porque pode ser que você consiga realmente ajudar ela a mudar a sua vida, tá? Com certeza você pode ajudar uma pessoa com informações que são relevantes para ela. Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Quem mais está aí com a gente? Vamos ver se o pessoal tá animado hoje ou se foi para balada, né? Hoje é sexta-feira e geralmente o pessoal costuma sair mesmo, né? Mas sempre tem aquele que gosta de um pouquinho de informação e tá aí com a gente. Simone, tá aí entrando. Seja bem-vinda, Simone. Ale, boa noite, seja bem-vinda também, tá? Sejam todos bem-vindos aí a essa live. Quem quiser perguntar, pergunta. Eu vou estar ajudando vocês o máximo que eu puder aqui nessa live, tá? Ó, pessoal, é o seguinte. Vamos começar que hoje a gente tem muita coisa. Quando a gente fala de ansiedade, antes de tudo, eu preciso que você compreenda uma coisa. Ansiedade, ele é um sinônimo. Ô, Simone, tudo bem? Tudo jóia? Ansiedade é um sintoma, tá? E esse sintoma, ansiedade, ele é disparado por uma causa. Então, quando a gente fala em tentar eliminar a ansiedade, a gente precisa basicamente encontrar essa causa, né? Entender essa causa o máximo possível, para que a gente possa realizar de forma diferente. Mas olha só que interessante. Existem 2 coisas que eu tenho certeza que a maioria dos terapeutas, na hora que vai tratar, profissionais da saúde, que vai tratar um paciente com ansiedade, eles se esquecem. Por quê? Muitas pessoas ficam muito presas ao sintoma, né? Querendo acabar com o sintoma da ansiedade, querendo acabar com o sintoma, né, respiratório, a angústia. E eles acabam esquecendo o fundamental, que é esses 2 passos que eu vou passar para vocês aqui hoje, tá? Então, essa live promete realmente ter informações muito especiais para vocês. E quando nós falamos de ansiedade, eu gosto sempre de falar que ansiedade é um nome chique para medo, né? Então, quando você tem uma situação que você tem medo, na maioria das vezes ele te causa um estado de ansiedade. Então, essa é uma das primeiras diferenciações que você tem que ter na sua mente. Então, quando você tem uma experiência, né, no seu dia a dia, que você pensa em algo que pode acontecer, porque assim, você pode ter uma ansiedade do futuro, né? Ou você pode ter, inclusive, ansiedade com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Né? Muitas pessoas falam assim, a ansiedade é futuro. Sim, mas às vezes a ansiedade está muito ligada ao que a pessoa está fazendo num determinado momento. Então, por exemplo, tem gente que não consegue lidar com muitas coisas. E quando começa a chegar muitas coisas no dia a dia para fazer, a pessoa começa a ficar ansiosa, fica ansiosa. Então, aí sim, ela cria um sentimento futuro de que talvez ela não dê conta de fazer todas aquelas coisas. Então ela cria uma ansiedade porque ela acredita que ela não é capaz de realizar todas as coisas que estão vindo para ela. Então ela fica ansiosa. Ou, por exemplo, está acontecendo coisas no dia a dia onde a pessoa tem medo de fazer errado, né? Então ela se cobra demais, se exige demais e cria um estado de ansiedade porque tem medo de fazer as coisas erradas. Tem pessoas que realmente já têm mais uma ansiedade para o futuro, né? Pensando assim, nossa, eu não consigo lidar com situações de doença, por exemplo. Às vezes a pessoa está doente, ela tem medo de morrer. A pessoa, sei lá, tem uma dificuldade financeira, tem medo de passar fome. Aí sim, a pessoa está presa a algo do futuro que nem está acontecendo ainda.
tá? Então, existem essas duas, basicamente, né, formas de você experienciar a sua ansiedade. Mas o ponto em comum entre as duas é o que? Toda ansiedade, ela vem de duas coisas. Ou você viveu uma experiência real de medo, né? Então, por exemplo, você viveu uma experiência onde você apanhou demais dos seus pais ou foi muito castigado sempre que fazia algo errado. Então, você cresce uma pessoa mais perfeccionista, que se cobra demais, que exige demais dos outros, né? E entra no estado de ansiedade se você não conseguir realizar. Você pode ter passado na infância muita dificuldade financeira e na sua vida adulta você cria uma ansiedade com medo de viver aquela situação novamente. Então, nós vivemos experiências que nós registramos como medo e depois que nós registramos com a percepção, isso que é interessante para vocês, tá? A percepção da ansiedade é o medo. Não tem basicamente outro tipo de estado emocional, não. É basicamente ao medo. Só que o medo ele tem várias vertentes, várias nuances para você analisar. Então, aí o que acontece? A pessoa ela vive uma experiência real, traumática, onde ela não consegue lidar, onde ela não consegue resolver. Nós chamamos isso na formação, né, método ressignificando traumas, né, de uma situação impactante, uma situação, um DHS, uma situação que impacta o corpo, a mente, a percepção da pessoa, e a partir daí ela começa a operar o seu dia a dia em cima desse impacto. E existe a segunda forma, que é o quê? Aquela pessoa que ela não viveu a experiência, mas ela teve como que eu falo? Ela teve uma crença, ou uma educação, ou uma repetição de padrões ali na mente dela, e ela registrou, por exemplo, que, né, homem não presta. Então a mulher casa e fica ansiosa com ciúmes. Ah, nossa, para você ser feliz na vida, você tem que ter estabilidade financeira. E se a pessoa não tem um serviço estável, ela tem uma ansiedade porque, entende? Ela não viveu a situação. Ela não foi traída na infância, os pais não teve traição, mas eles educaram de uma forma, o meio ambiente educou de uma forma que ela acredita que se ela viver algo, pode ser ruim e traumático. Então, essa é uma segunda forma de ter ansiedade. Eu queria dizer para vocês aí que estão assistindo essa live, qual que é o tipo de ansiedade de vocês, que você acredita, né? Se você tem medo de algo, se você tem uma ansiedade de algo, por exemplo, eu tenho medo de não dar conta. Já teve alguma situação na sua vida muito forte que você não deu conta e foi muito traumático, né? Eu tenho medo da morte. Você já viveu uma situação de morte muito importante? Então eu quero que você escreva aí se é a ansiedade, vamos botar aí, tipo 1, que é quem viveu uma experiência traumática e a partir daí tem uma ansiedade, ou a tipo 2, né? Onde a pessoa talvez nunca viveu a experiência, mas ela tem medo que aconteça, né? Aí seria uma ansiedade aí tipo 2, tá? Por que eu tô falando isso? Porque esse processo de você se conhecer, esse processo de você conseguir, né, como estão falando aqui, medo de rejeição, talvez a pessoa viveu uma situação de rejeição, ela viveu uma situação de abandono, ela viveu uma situação de perda muito forte, então ela grava aquela experiência e ela tenta evitar aquilo a qualquer custo na vida adulta, né, na adolescência ou na vida adulta. Então, sim, viveu uma experiência traumática, mas existem aquelas pessoas que se sentem rejeitadas sem nunca terem sido rejeitadas. Talvez nunca viveu uma situação de rejeição. Entende? Então, para quem é profissional da área da saúde, você vai pegar a pessoa com ansiedade e às vezes você vai realizar o mesmo tratamento. Mas você consegue entender que existe uma diferença muito grande entre aquela pessoa que viveu a experiência e aquela pessoa que não viveu a experiência? Tá? São tratamentos completamente distintos. Porque aquela pessoa que viveu a experiência traumática, obviamente, vai ser um trabalho um pouco mais complexo do que aquela pessoa que é só uma crença. É só o que o pai e a mãe transmitiu. Por exemplo, nossa, meu filho, você tem que ser uma pessoa esforçada na vida. Aí casa com o marido ou com a mulher que não é esforçado. Aí começa a ficar ansioso por ver que a pessoa não faz as coisas. Entendeu? Mas, tipo assim, qual é o problema de não fazer as coisas? Então, aí a pessoa realmente, ela não tem uma experiência, mas ela teve uma crença, né?
passaram para ela, fizeram ela acreditar que tem que ser assim a vida, né? Então, esse tipo de pessoa é muito, muito, muito mais simples eliminar a ansiedade. E o que acontece quando nós vivemos tanto uma ansiedade, né, uma situação traumática, que a gente experiencia a situação e a gente também recebe as informações dos familiares, das pessoas que criaram a gente. Toda vez que isso acontece, a pessoa ansiosa, ela cria um padrão. E eu quero que você preste muita atenção nisso agora. E esse padrão é: eu me identifico com essa verdade. Eu me identifico com este trauma. Eu me identifico com essa situação. Então, olha só que interessante. Quando você começa a se identificar muito com aquilo que foi o seu trauma, quando você começa a acreditar muito que aquilo é a sua verdade, você cria uma desconexão do seu verdadeiro eu. E criando essa desconexão com o seu verdadeiro eu, você vai viver acreditando que aquele outro eu agora, que é um eu que vivenciou um trauma ou que acreditou numa informação, não pode passar por aquela experiência. Então, se eu não posso passar naquela experiência porque ela é muito difícil para mim, ou eu não dou conta, ou eu tenho medo, eu crio um estado de ansiedade para me proteger. Isso, como uma idealização. A pessoa cria uma imagem, uma ideia, mas ela, a pessoa, não é aquilo, tá? Então, você que tem ansiedade, quando você está no estado de ansiedade, você não é a ansiedade. Isso não é a sua essência, o seu verdadeiro eu. Quando você tem medo de errar, medo de ser traído, medo de ser abandonado, quando você tem medo de ser deixado, medo de falar errado, quando você tem qualquer tipo de medo, isso não é o seu verdadeiro eu. Então, você vai criando essa imagem de que você não pode viver aquela situação e você cria o estado de ansiedade. Por isso que a ansiedade ela é tão diferente entre as pessoas. Tem pessoas que sentem só o coração acelerado, tem pessoas que sentem pensamentos acelerados, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que alteram o intestino, porque existem várias vertentes que a gente, né, nós como terapeutas, precisamos necessariamente estar atentos em relação ao cliente, né? Para poder fazer com que o cliente entre nesse processo de terapia e entenda todo esse processo entre primeiramente, essa desconexão do verdadeiro eu, tá? Então, isso daí é muito, muito, muito que eu percebo, tá? Muito negligenciado em vários tipos de terapia, onde a pessoa não consegue atuar trazendo como uma coisa importante para diminuir os sintomas este verdadeiro eu, tá? Então, olha só o que está acontecendo. A pessoa ela se identifica com aquela realidade, ela se identifica com aquela verdade, e 98% das coisas que ela pensa, 98% das coisas que ela pensa não acontece. É por isso que é uma ansiedade, por isso que é uma coisa do futuro, por isso que é uma coisa que a pessoa, né, sempre está pensando que vai acontecer, mas nunca acontece. 98% das coisas não acontecem. Apenas 2% que vai acontecer. Então, o pensamento acelerado, né, a pessoa acelerar o coração, tensionar os músculos, todos esses são sinais, né? Então, não é o pensamento acelerado que te dá ansiedade, tá? O que te dá ansiedade é uma outra coisa. Você tem um pensamento acelerado porque você tem uma imagem distorcida da sua realidade, ou por uma situação traumática, ou por uma situação que foi colocado na sua mente. Você passa a experienciar isso no seu dia a dia, e aí você cria um pensamento acelerado, tentando, por exemplo, resolver as coisas, né? Então, ou eu não consigo enfrentar um problema, né? Medo de enfrentamento. Então, houve uma situação que impactou, ou você foi crescendo, sendo adestrado a não enfrentar as coisas na vida, porque talvez o seu pai foi assim, porque talvez a sua mãe foi assim, e você meio que copiou esse comportamento de um, de outro, e você acredita que você não pode enfrentar. E aí você cria esses estados emocionais que todo mundo está escrevendo aqui, nunca estou no momento presente, exatamente. Então isso não é causa, tá? Você não estar no momento presente não é causa. E é por isso que, né, a gente só tentar focar no nosso presente
no momento presente, eu gosto muito de vários tipos de meditações e super válido, super cientificamente comprovado que melhora, não tem jeito. Mas a gente está falando aqui de um processo para eliminar definitivamente o estado de ansiedade, não para diminuí-lo. Entende? Então, uma coisa é você ter uma técnica que te traz para o momento presente. Isso é fundamental. É uma das coisas que eu mais exercito no meu dia a dia. Porém, o primordial é você entender a origem da sua ansiedade. E começa aí, com essa desconexão do seu verdadeiro eu. E é isso que você tem que pensar. Se você passou por uma situação traumática ou se você foi só moldado a ser assim. Então, todas essas ações que você tem, todos esses comportamentos que você tem, eles são condicionamentos da sua mente. Depois que sua mente subconsciente aprendeu todo esse processo, cara, esquece. Eu dou esse exemplo todo dia no meu consultório. Pensa você agora na forma como você amarra cadarço de tênis mesmo, cadarço. Você não dá um nó de um jeito, né? Você aprendeu isso na sua fase de 6, 7 anos. E você repete isso até hoje. Não sei que idade você tem. E você talvez nunca parou para se questionar se existe um jeito melhor, mais rápido, mais prático. Entende? Depois que você mecanizou, depois que você aprendeu, fica ali no seu subconsciente e as reações são a mesma. Então a sua reação de pegar o seu sapato e amarrar o laço de um jeito foi baseado no seu condicionamento. Então, o seu pensamento acelerado, a sua tensão, a sua insônia, o seu pensamento futuro, os seus medos, as suas tensões, o seu problema de intestino, por causa da sua ansiedade, tudo isso são condicionamentos da sua mente, dando uma resposta fisiológica, tentando de alguma forma modificar o seu organismo, tentando de alguma forma te ajudar a experienciar isso de forma diferente. Então, vamos pensar de uma forma prática aqui. Um exemplo. Eu tenho medo de errar, por exemplo, tenho medo de errar. E aí, quando você tem medo de errar, você não quer errar. E existem sim pessoas que têm tanto situações traumáticas e tanto aquelas que foram minadas, né? Tipo 1 e tipo 2. Então, olha só que interessante, você tem medo de errar. Se eu acelerar os meus pensamentos e tentar ao máximo fazer com que minha cabeça produza para que eu não erre, você entende que biologicamente, ó, o meu pensamento é sempre sistêmico biológico. Então, biologicamente, você acaba criando comportamentos para que você não erre. Só que, como você tem um medo de errar, não é uma coisa leve para você. Você acaba tendo um estado de ansiedade. Faz sentido isso? Então, pessoal, para que vocês possam, sim, né, entendeu? Então, cara, por isso que a ansiedade, eu falo assim, a ansiedade é muito tranquilo. E eu tô falando aqui, pessoal, porque eu era muito ansioso. Vocês não têm noção, tanto que eu era ansioso. Mas a minha ansiedade era uma ansiedade de fazer coisas, sabe? Eu tinha que estar fazendo coisas. Eu não me permitia estar parado, né? Então eu entendi que houve várias situações traumáticas que eu passei na posição parada. Então, na posição parada, eu vivi vários traumas. Então, o que meu cérebro identifica? Olha, ficar sem fazer nada, você pode viver um perigo. E isso fazia com que eu sempre tivesse tendo que fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Essa era a minha ansiedade. Então, quando eu entendi este processo, quando eu entendi esse tipo de ansiedade, o que eu fiz? Né? Realizei os processos do MRT de ressignificação e eu passei a me desafiar a não fazer nada. Meditar. Então, por exemplo, todo dia na hora do almoço é muito difícil, tá, eu quebrar esse padrão. E assim, eu não tinha esse hábito. Mas todo dia, depois do almoço, não importa se eu estou atendendo fora, eu deito onde eu estiver, eu deito, ou fico numa cadeira mais inclinada, eu ligo uma meditação de 12 minutos e eu faço uma meditação de 12 minutos. E às vezes não é para dormir, eu me permito, eu durmo, às vezes eu só presto atenção. Então, eu condicionei o meu cérebro a sempre depois. Tanto é que o dia que eu não faço isso, cara, me dá uma sonolência muito grande, porque minha mente já está habituada, ó, almoçou, deitar, meditar 12 minutos. Eu sei que isso também ajuda na minha digestão, né? Tem todo um processo para isso, para ser esse momento pós-almoço. E, cara, eu também não tenho tempo, vamos dizer assim,
para ficar 2 horas meditando e eu nem preciso disso. Então é o seguinte, você tem que começar a criar desafios para você também, entendendo os seus medos, você começar a se desafiar. Sabe, teve várias vezes que eu também tinha uma ansiedade de não errar, né, um certo perfeccionismo. Então eu não queria errar. Aí o que eu fazia? Eu sempre culpava os outros e não eu. Então quando aconteceu alguma coisa que eu via, coisa simples, às vezes coisa de casal, gente, tenho certeza que, foi você que perdeu a chave do carro, mas na verdade fui eu. Então eu chegava pra minha esposa, foi você que perdeu, só desatenta. Aí eu parava e falava assim, não, peraí, cara, eu não sei se foi ela mesma, pode ter sido eu. Então eu comecei a assumir os meus erros, para eu mostrar para o meu cérebro, eu falei assim, cara, e se foi eu que perdi? Qual é o problema? O que vai acontecer? Né? Às vezes eu ficava deitado no sofá sem fazer nada, eu falava assim, cara, tô aqui sem fazer nada. O que pode acontecer? Nada. Então eu fui mostrando para minha mente que, cara, agora tá tudo bem. Eu não vivo mais aquelas minhas situações traumáticas. Então é isso, pessoal. Sabe, você começa a criar formas. No MRT a gente passa bastante isso, tá? E, e realmente, outra forma de ansiedade é controle. Né? A pessoa fica ansiosa querendo controlar tudo. Mas por quê? A pessoa que controla é porque ela tem medo de que as coisas não aconteçam da forma como ela quer. Ou ela tem medo de perder. Então, por exemplo, essa pessoa sentiu uma separação do pai. No relacionamento amoroso, ela pode ser extremamente ciumenta, com medo inconsciente de perder o marido. E aí, o próprio ciúmes faz com que, às vezes, o relacionamento acabe. E isso pode gerar um estado de ansiedade. Então, pessoas controladoras que querem controlar, elas principalmente têm dificuldade de lidar com separação ou porque elas querem que as coisas sejam do jeito delas. Então, aí a gente... E olha só, pessoal, eu vou chegar no final aqui que vai fazer muito sentido para vocês. Isso, para quem é empresário, para quem é administrador, que precisa ter as coisas na mão e controlando para que deem certo, depois delegar, cara, isso é muito bom. Pessoas que não param, que agem pra caramba, proativas, como eu sempre fui e continuo sendo, é muito bom. Qual que é o problema? É você sempre estar nesse estado e não se permitir o outro. Esse é o problema. Então, por exemplo, se você tem isso dentro de você, esse medo, porém você se permite não ter controle algumas vezes, você se permite não realizar, se você se permite errar, cara, fica tudo bem. Você não muda você. Você não muda quem você é. Você o quê? Se conecta com a sua essência. Então eu vou falar para você, um dos primeiros passos fundamentais para que você possa eliminar definitivamente a sua essência é você conectar com você mesmo. É você se conectar com quem é você e não a pessoa que foi transformada por um trauma ou foi transformada por uma crença. Quem é você? Como você gostaria de agir? A procrastinação também faz parte da ansiedade. Comecei falando sobre isso aqui, na live. A pessoa às vezes tem tanta coisa para fazer que ela deixa de fazer. Porque talvez ela tenha medo de errar, tenha medo de não conseguir. E aí a gente chama isso de procrastinação. A pessoa não realiza. Tá? Então o primeiro passo, olha, não estamos falando de remédio, de meditação, de óleo essencial, não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de cura verdadeira. Né? Tudo isso eu uso, tudo isso é muito importante. Mas nós estamos falando não de diminuir sintoma, eu estou falando de cura verdadeira. Cura verdadeira, uma melhora verdadeira da ansiedade, começa o primeiro passo com você se conectando com você mesmo. E aí, para essa conexão, você pode usar óleo essencial, meditação, você pode fazer um curso, você pode ler um livro. Não sei como você vai se conectar com você mesmo. Pode ser que você simplesmente pare e reflita, você simplesmente converse com pessoas e tenha um entendimento, assiste uma live. Tenho certeza aqui, ó. Quem que eu fui dando exemplos aqui, às vezes assistindo essa live, se alguém tiver aí, lembrou de alguma coisa da infância. Só de eu estar falando aqui agora. Coloca assim aí. Nossa, você falou, já lembrei de uma coisa. Entende? Então, quando você tem essa conexão com a sua essência,
cara, dificilmente você entra no estado de ansiedade. E o segundo passo para você conseguir definitivamente eliminar a ansiedade é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você se desenvolver e tiver a sua inteligência emocional, porque o que é inteligência emocional? Inteligência emocional não significa que você não vai ter emoção, que você eliminar a emoção na sua vida. Não é isso. Inteligência emocional é você sentir as emoções, porém, as emoções não te dominam. Você consegue gerenciar as suas emoções, você consegue entender as suas emoções e você consegue reagir através das suas emoções. Então você pode canalizar a sua ansiedade para algo muito positivo para você e se transformar em ação. Então isso é inteligência emocional, que é o autodesenvolvimento. Não é, medo, raiva, angústia, impotência, desvalorização, separação, sentimento de proteção ou perder ela. São sentimentos, pessoal, são emoções que nós temos no nosso cérebro que nós vamos sentir. Não importa se você é a pessoa que é a mais estressada do mundo ou se você é um monge budista. As duas pessoas vão sentir. Só que o monge, ele sabe lidar, a outra não. Essa é a diferença. O monge conecta com ele mesmo. O monge se autoconhece. Então, quando você tem esse autoconhecimento, cara, a ansiedade não te domina. Porque quando você começa a entrar no estado da ansiedade, quando você começa a se separar do seu eu, você já sente a diferença. Você fala, nossa, isso não é eu. Não sou eu. Aí você já faz o quê? Você já começa a voltar para a sua essência. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas se desconectam delas mesmas, se identificam com esse novo eu ansioso e vivem essa realidade. Então, para você sair disso, você precisa ter esses dois passos. E olha só, são dois passos que, na verdade, não é difícil. Você precisa saber o jeito certo de fazer. E se você é um profissional da saúde, cara, imagina você ajudando uma pessoa com ansiedade. Hoje mesmo, tive uma pessoa no meu consultório que voltou da primeira sessão, que, assim, voltou outra pessoa. Porque ela tinha ansiedade, agressividade, estava tendo muitos conflitos a nível escolar, familiar, e foi bem simples o tratamento dela, dessa pessoa. Foi muito simples. Eu vou dizer aqui para vocês, conversamos sobre uma ou outra situação traumática, tal, mas eu falei assim, o seguinte, você percebe que o que está acontecendo com você, você não está aceitando o jeito que as pessoas são, e você está tendo essa reação de ansiedade e de agressividade. E as pessoas estão todas te atacando por isso. No final das contas, quem está perdendo? Caindo nota na escola, dificuldade na família. Você. Era uma adolescente, tá, pessoal? Foi assim que eu curei a ansiedade dela. Então, pensa o seguinte, você acha que isso é você? Você acha que isso é a sua essência? Sabe, se você quisesse realmente mostrar quem você é para mim, você acha que você ia me descrever isso? Ela falou, não. Então, quem é você? Como seria você sem essa raiva e sem essa ansiedade? Eu não ia ligar, porque aquilo não é uma verdade. Falei, ponto. Então, aquilo que as pessoas falam de você ou fazem por você não é uma verdade. Só que se você lutar contra essas pessoas, você está dando lenha para essa fogueira. E está parecendo que é uma verdade. Então, sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai ignorar essas pessoas. Aí eu fiz uma técnica que nós temos no MRT, que é muito legal, que eu desenvolvi, juntei vários métodos assim, e fiz uma técnica lá, apliquei nela e falei assim, o negócio é o seguinte, agora você vai treinar essa técnica e todo dia antes de você sair de casa, antes de você ir para a escola, você vai fazer isso aqui. Bingo, né? A pessoa fez, lembra? 50% Rodrigo, 50% paciente. 50% Rodrigo, 50% aluno. 50% Rodrigo, 50% quem assiste live, tá? O meu 50% eu me desdobro a dar 200%. Quando a pessoa faz os 50% dela se desdobrar também,
Resultado vem. Teve alta. Teve alta hoje, segunda sessão. Ela chegou e falou assim, ó, na verdade, vocês vieram aqui, nós vamos conversar mais algumas coisas, alinhar, vamos, né, deixar tudo resolvido e segue tua vida. Porque ela melhorou as notas, ela não teve mais crise de ansiedade, ela não teve mais agressividade, ela não teve mais problema nenhum que estava acontecendo na escola e na família estava tudo bem. Por quê? Porque ela fez uma conexão. Então, olha só, gente, cara, as pessoas acham que é difícil, cara. Não é. Não é difícil tratar a ansiedade. Tem que ter 2 pontos, né? O profissional tem que conhecer o processo e o cliente tem que querer. São 2 coisas que quando junta, nossa, não tem como dar errado. É porque assim, por que eu falo o terapeuta conhecer o processo? Porque tem muitos processos que vão em cima do sintoma. E não está errado isso. Porém, você focar no sintoma, automaticamente você só diminui o fogo e gera uma brasa. Então essa brasa, ao contato com uma madeira mais para frente, com uma folha, com um graveto, ela vai virar fogo. Entendeu? Então, o que a gente foca no MRT é exatamente isso, sabe? É você curar aquela pessoa, né? Você identificar tudo numa primeira sessão e curar entre 1 e 2 sessões. Né? E fazer com que a pessoa alivie realmente os seus sintomas em 1 e 2 sessões. Isso é totalmente possível. E hoje eu mostrei para vocês aqui, se você entrou agora nessa live, vai desde o final, vai desde o começo e assiste até aqui, que você já vai entender muita coisa. Como que esse processo funciona? Mostrando que uma simples conversa que eu tive com essa pessoa e uma técnica que eu aprendi, que eu mostrei para ela e ela aprendeu, nós conseguimos curar uma ansiedade, uma agressividade extrema. Eu não vou dar muitos detalhes, senão se a pessoa, né, estiver assistindo aí, não estou falando nome, né, não estou identificando ninguém, mas é que foi hoje mesmo. Né? Então, olha só que interessante. Dois sintomas que estavam extremamente difíceis para a vida da pessoa, nada conseguia ajudar essa pessoa em 1 mês, em 30 dias. Geralmente esse é o prazo que eu dou para a pessoa voltar, tá? Em 30 dias. Acabou. Não teve mais. Tá? Então, é totalmente possível você encontrar a origem a raiz do problema. E para isso tudo você tem uma metodologia, uma técnica, um jeito, né? E, óbvio, 16 anos eu estudando e projetando como fazer isso em 2 sessões, como fazer isso em 2 sessões. E quando você coloca amor, quando você coloca a cabeça naquilo que você quer, obviamente você consegue realizar um processo, né? Igual tem gente que, eu quero montar um método. Monta, né? Então é isso, pessoal. Se você conseguir realizar esses 2 passos, né? Esses 2 passos, você vai ter uma diminuição tremenda ou até mesmo a cura da sua ansiedade. Agora, obviamente, você se conectar com você mesmo e você ter o seu autoconhecimento, como eu dei um exemplo aqui comigo, né? Eu, sabendo dos meus traumas que eu vivi parado e sabendo da minha educação, né, de ser certo, autoconhecimento, certo? Vou colocar na prática para vocês. Então, meu autoconhecimento. Eu entendi vários traumas que eu vivi parado. Eu entendi toda a minha educação, o jeito da minha família de ser certo. Então, eu tinha dificuldade de ficar parado, uma ansiedade onde eu queria me movimentar, e eu era uma pessoa perfeccionista que não aceitava os erros, então eu também tinha uma ansiedade para não errar. E também, obviamente, quem tem medo de errar, não arrisca, né? Hoje em dia, né, quem não arrisca, não petisca. Então, autoconhecimento foi isso. Aí, qual foi o segundo passo para eliminar a minha ansiedade? Eu tive que entender, cara, mas quem sou eu então? Se eu não sou essa pessoa que tem esses medos, quem sou eu? Quem é o Rodrigo Kim? Então eu comecei a pensar, como que eu gostaria de agir quando acontecesse isso, 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 isso? E eu ia vendo o quanto eu ficava leve quando eu pensava isso. Então aí, todas as vezes que eu me pegava com medo de errar, ou nossa, chegava, trabalhava domingo, atendia sexta, sábado, domingo, chegava domingo à noite, eu já ia lavar uma louça, ia varrer o chão, arrumar a casa. Cara, eu tinha essa noia.
Na hora que eu começava a fazer, eu falava, para tudo, deixa tudo do jeito que tá, vou deitar no sofá e vou assistir televisão. Mesmo que no começo eu ficasse super ansioso, mas eu ficava ali. Até eu mostrar pro meu cérebro assim, ó, cara, não vai acontecer nada se eu não fizer isso, porque amanhã eu faço, amanhã outra pessoa vai fazer. Entendeu? Então, quando eu me conheço e quando eu sei da minha essência, eu faço ações para eu ir para essa direção. É igual um GPS, pessoal. Se você sabe onde você está, se você liga o GPS e coloca, quero ir para o shopping, qual que é o primeiro passo que o GPS vai te pedir? Cara, liga a sua localização. Né? Ele não vai te dar o caminho para o shopping enquanto você não tiver a sua localização. Então, na hora que der a sua localização, ó, você está neste lugar. Aí sim, você quer ir para o shopping? Então, existe esse trajeto. É a mesmíssima coisa. Então, quando você se conhece, você sabe da sua essência, você se conecta com o seu verdadeiro eu, e você tem o autoconhecimento para saber o que você quer ser, né? Porque você, entre aspas, você é o seu eu, mas você está separado dele. Então, você quer vir para cá. Você quer o seu verdadeiro eu. Você quer ir para o shopping. É o seu verdadeiro eu. Porém, você está identificado com o seu medo. Então, quando você começa a ter essa conexão com você já começa a querer se aproximar desse seu verdadeiro eu. E se você intencionar isso ainda, todas as suas ações vão ser voltadas para isso. Não sei se eu fui claro com esse exemplo. Dessa forma, você vai parar de se cobrar, você vai ter mais momentos para você, você vai se preocupar muito mais, você vai ter mais momentos de prazer, você vai organizar sua rotina, você vai viver mais um momento presente. Então, a sua vida vai ser totalmente diferente. Então, siga esses 2 passos fundamentais para você curar a sua ansiedade. Pessoal, é o seguinte, eu acho que é isso. Hoje deu para passar bastante coisa para vocês. Encaminhe essa live, manda para mais pessoas. Vai estar lá na minha bio, lá na página do meu Instagram, salva. Eu acho que essa live consegue ajudar muita gente com ansiedade. Né? Eu acho que consegue ajudar muita gente. Tá? E você pode ser a pessoa que vai transformar a vida de alguém levando essas explicações. Tá joia? Grande abraço.